Olha, eu sou muito seu fã, tá? Adoro, Ah, Luiz, adoro, poxa, obrigada. adoro. Quando eu Ai, soube que fico muito feliz de ouvir isso. você vai entrevistar a Maria Joana, eu falei, o quê? Maravilha! Ah, gente, que máximo mesmo, porque eu costumo falar isso de verdade, assim, desde que eu faço teatro, assim, desde nova. A minha arte, ela só se concretiza quando ela chega no outro, assim, como qualquer arte, como um pintor ou um músico quando faz uma música. Então, quando as pessoas vêm falar do seu trabalho mesmo, porque hoje tem muito também apelo pela fama, aí gostam de você, às vezes te chamam na rua assim, ah, você é famosa, né? Querem falar com você porque você é famosa, que tudo bem também, mas às vezes nem viram muito seu trabalho, mas quando alguém que viu o seu trabalho e que de alguma maneira tocou nessa pessoa, você fala assim, caramba, minha arte se concretizou, e é muito legal isso, assim, me emociona, assim, eu fico muito Exatamente. feliz. Então, primeiro, bem-vinda, Maria Joana. Muito obrigada, Prazer ter você aqui. obrigada. É um imenso prazer, tá? Ah, eu fico muito Vamos feliz. falar da carioca Maria Joana, formada em arte dramática pela Universidade da Cidade, Uhum, e começou na novela Araguaia em 2010. isso. 2010. E aí o diretor convidou você para fazer a oficina de teatro da Globo, que é realmente um excelente, né, fazer a oficina de teatro. Como é que foi isso, assim, eu estava fazendo faculdade, na época foi em 2000, eu entrei em 2004, devia ser 2005, 2006, e dois produtores de elenco foram assistir uma das peças que a gente estava fazendo, e Uhum, aí eles convidaram os atores para fazer um cadastro na Globo. Eu uhum, nunca tinha entrado na Globo, nunca tinha feito nada. E aí fui lá, fiz um cadastro. Nesse cadastro, eles me convidaram para fazer até na época um teste, uma novela das eu não lembro nem qual era a ah, novela, e para fazer teste para a oficina da Globo. E aí fiz logo, enfim, uns anos depois, foi acho que 2007, foi quando eu entrei na oficina da Globo. Entrei na oficina da Globo em 2007. Aí, meados, né, final de 2007, fiz a oficina da Globo e durou um ano e um ano e pouco essa oficina, que normalmente durava 6 meses, acabou durando aham. mais. Então, eu fiz a oficina até tipo 2008. E aí Olha, foi super legal, porque foi assim, eu já tinha feito até um módulo na faculdade de vídeo, já uhum, tinha feito curso de vídeo, mas tem uma coisa que, claro que também a gente pega a vivência de novela, né, da claro. teledramaturgia só fazendo. Só que a oficina, ela dá muito know-how para você de como é que funciona a TV, porque é muito diferente do Uhum, teatro. E eu que só tinha feito teatro, né, desde os 12 anos, isso era 2008. Ai, não nem lembro uhum. quantos anos eu tinha, mas tipo 20 e poucos. Mas só fazendo teatro dá um know-how pra caramba, porque é muito diferente. Então foi uma experiência fantástica ter feito a oficina. E aí a minha primeira novela, isso foi em 2008, minha primeira novela foi em 2010, que foi a Araguaia, Olha que só, eu Maria, você fez teatro desde 8 anos de idade, é? 12, desde os 12. 12 anos. 12 anos de idade. Então, bom, não tinha jeito, era isso mesmo, né? Eu amo muito, assim, e eu costumo dizer que o trabalho do ator não é. Porque hoje o que a gente vê também muito no mercado, como Uhum, o time do mercado é venda, uhum. você vê muito decorar texto, fazer decorar texto, fazer. Aham, Só que você vivenciar uma outra pessoa requer você uhum. estudar o ser humano, requer você entender como seria o pensamento dessa pessoa, Exato, o andar dessa exato. pessoa, a respiração dela. Então é um estudo que com uma psicologia por trás que não dá simplesmente para só ser ator, porque mexe com coisas nossas também. Você Aham, descobre coisas suas nesse aham, processo. É uma linha aham. muito tênue. Então, eu acho que o teatro, esse estudo do teatro, de saber de onde vem o ator, saber a história do teatro, de onde surgiu, da época do Dionísio, faz a gente ter uma noção de um caminho que da onde a gente vem, sabe? O que a gente representa, que responsabilidade social a gente tem Exatamente. com um todo,
que o ator ele tem essa responsabilidade social, né? Somos instrumento para dizer algo, comunicar algo, fazer as pessoas Exatamente. pensarem outra coisa e se transformarem com isso. Então, o meu processo, acho que do teatro foi muito importante, a minha caminhada do teatro até chegar na televisão, assim, sabe? É muito importante você dizer isso, porque eu acho que o ator tem sempre que saber por que que ele está ali, de onde Sim, veio, por que ele está pisando num palco, que é muito sagrado. sim, sim. Eu amo teatro, me arrepio, porque eu adoro arte de um modo geral. Por isso a Portfólio está sempre ligado em pré-estreias, cinema, Sim. teatro, né? Mas teatro eu tenho uma predileção pessoal, porque eu acho que até o barulho do salto no palco, Sim, aquilo o me andar. emociona de uma tal É, forma. E eu sou é. daqueles, eu sou daquela plateia exigente, que se alguém liga o celular, eu Ai, cutuco. maravilhoso, amo, amo, amo. Não, eu vou assistir Gaslight de novo com você, porque eu estou doido para ver sua atuação. Já conheço, porque a Nath, a lutadora, ficou na É, minha cabeça que aquela lá era é, perigosa, gente, ela danada. foi. É engraçado como alguns personagens eles ficam e e é engraçado porque quando veio o convite da Nath, né, que era para ser uma participação, eu acho que Aham. nem eu, nem os atores, nem os Uhum. autores, Nem os nem o autores. elenco, Aham. nem a direção, ninguém tinha noção do que ela se tornaria, assim, né, de como ela Aham. mexeria com as pessoas, esse lugar de anti-herói, de você Uhum. conseguir entender o lado humano de uma pessoa, entender o porquê que ela é assim e ver a vontade dela de ser diferente. Só que isso foi uma Uhum. construção com o público. Então, quando eu falei no início da Tão nossa bom conversa que isso, me né? emociona, é Aham. porque foi uma construção com o público. A A resposta do teledramaturgia, público, né? Que ela foi. permite, o teatro também permite muito isso, sabe? Assim, Uhum. você ir construindo o seu personagem ao longo com o público, mas você de alguma maneira você já tem que ter ele com algum corpo, né, antes de Aham. apresentar. Só que a Exato. teledramaturgia, por ser uma obra aberta, diferente do teatro, você não sabe para onde esse personagem vai, você não É. sabe como ele vai ser amanhã. Então, Aham. quando o público reage a alguma coisa que acontece na novela e, dependendo dessa reação, muda o curso do seu personagem, você entende que a construção é conjunta, que a construção é com o público. Então, como Exatamente. não venerar esse público? Como não agradecer o tempo inteiro, entendeu? Porque Uhum. eu falo que Nath é nossa mesmo, porque foi uma construção em conjunto. Então, até hoje, imagina, 2014, Luiz, a gente está em 2014. 2022. Então, assim, pessoas mais velhas me param na rua, É. assim, não são novinhas que Me viam Malhação, marcou não. porque pouco tempo, eu tinha pouco tempo, sempre tive pouco tempo para assistir. Mas esse horário de 5 horas que passava o Malhação, eu corria para ver, porque eu sou apaixonado por TV, Eu também. apaixonado. É, é muito Não bom. tem jeito, eu sou apaixonado. Eu sou daqueles que chegam em casa, perdi um capítulo e volto tudo, volto para ver o capítulo. Porque É muito eu bom. adoro a dramaturgia, a teledramaturgia, a dramaturgia de um modo geral. É, Isso eu tudo me também. fascina. É, você construir um personagem. Eu acho que vocês têm uma missão tão linda de trazer para a gente emoções. É raiva, alegria, é rancor do personagem, é, É, todas essas emoções que mexem com a gente e que fazem com que a gente ah, esqueça um pouco do que acontece em volta, né? Que, uhum, né? Saindo de uma pandemia, sim, saindo de um monte de coisa, guerra para lá, eleições conturbadas, uhum, é tão bom ver isso. Então, é. eu agradeço muito a vocês pelo trabalho de E vocês. eu que agradeço o que essa profissão também me ensina o tempo inteiro, é o que você vivencia, que é lindo, é o que eu Uhum. vivencio também, porque quando eu vivo outros personagens,
eu saio de mim mesma e eu vejo a vida com outros pontos de vista, então eu Uhum. acho a vida mais genial ainda, porque eu falo, Aham. caramba, que pluralidade a vida tem, sabe? Então eu descanso de mim mesma e Aham. aprendo milhões de outras coisas. E aí, quando eu volto para minha vida, eu já volto modificada todo dia, sabe? Enriquecida, né? Então, Aí eu falo, É, cara, que genial, é entendeu? É genial, muito bom. genial, porque o personagem faz você aprender, né? É. Também. É muito bom. Isso quando a atriz é boa mesmo, quando é em você, sabe? Oh, Luiz, obrigada. Imagina, Quando a obrigada. atriz é boa, ela vive mesmo o Eu personagem, fico mesmo. e se transforma. E aí tem Fina Estampa que você trabalhou com um elenco Foi. espetacular, né? Foi. Nossa, eu fiz uma participação nessa novela, Uhum. mas foi muito legal, porque foi uma experiência numa novela das 9, né? Que assim, todas as novelas que eu fiz foram no horário das 6. Uhum. Então foi uma experiência que é diferente quando falam assim, qual é a diferença? É porque a dramaturgia é diferente mesmo. O horário permite você vivenciar certas coisas, você apresentar outras coisas, você Sim, ter sim. outros tipos de personagens por conta do Uhum. horário. Então, foi muito legal, porque você viu uma outra dramaturgia. Então, foi bem interessante, sabe? Foi especial. Foi bem pequena, foi, sabe, simples, mas foi enriquecedor, assim, sabe? E a Maria Joana, onde ela entra para ganhar. É Dança dos Famosos, é, Ai, o Superchef foi o da Ana Maria, né? Superchef, exatamente. Entra para ganhar. Deve ser. Qual é seu signo? Leão. Mas olha, Leão. sabe o que é engraçado? Ah, É uma coisa que todo mundo espera e fala mesmo, né? Que seria uma competitiva, né? Até porque eu participei, Luiz, olha, vamos lá, Maratona Desafiados, aí hum, depois acho que foi o Dança, aí veio Dança de Grupo, aham, aí o Superchef e o Super Dança, acho que foram 6 programas desses de que tem competição. E eu, desde pequena, sou zero competitiva, mas eu sou aham. daquelas, dessas assim, ai, vamos pegar, não sei quem vai primeiro? Eu penso assim, ai não, gente, vai lá. Gente, me dá uma preguiça, só de pensar, porque assim, vai ter coisas, obviamente, de Aham. graças a Deus, que você vai ser melhor do que eu, porque é assim que Claro, funciona. claro, claro, E claro. outras, então, assim, quando você coloca todo mundo no mesmo barco, com condições diferentes, pontos de partida diferentes, já tudo é injusto. Então, É. não dá para se competir em nada. Então, na minha É. cabeça, essa palavra competição, quando você coloca, para mim, assim, o ser humano devia Às estar sem vezes ela fazer carrega um peso nada. muito grande, Um essa peso muito. palavra. Gente, eu penso assim, devia estar tudo muito bem, tudo muito bom, entendeu? E aí o ser Aham. humano falou assim: a gente está sem nada para fazer, vamos aqui inventar uma Repetir. coisa. Cara, porque. Aí então, quando você me pergunta, mas Maria, então por que você participou de 6? Porque eu sempre precisei trabalhar, entendeu, Luiz? Assim, a Aham. minha experiência desde nova, desde assim, a minha construção familiar sempre foi: você pode escolher o que você quiser ser, o trabalho que você quiser, desde que você estude e vai trabalhar. Então, meus pais sempre deram muita liberdade, mas sempre ensinaram muito e cobraram nesse sentido a responsabilidade. Então, quando eu escolhi ser atriz e quando eu escolhi fazer uma faculdade de teatro, eu sabia que ela não me renderia o fruto Uhum. imediato ou que eu precisaria. Então, com Que era a 15, luta, né? 16, que É. era uma luta muito grande, eu E ficava é em até cartaz, ganhava hoje. R$ 10, entendeu? É. Ajuda de custo para o ônibus, que naquela época É. a passagem era de Ah, 70 centavos, entendeu? ah, Mas aí, então, com 15, 16, eu fui começar a trabalhar com publicidade. Então, eu já hum. pagava as minhas coisinhas, morava com minha mãe, mas já pagava as minhas coisinhas. Então, quando você faz uma escolha assim dessa profissão, você tem que saber muito bem o que você quer, entendeu? O posicionamento. Então, é uma luta, porque os frutos vão vindo ao longo, sabe? Não é no Hum. início, é um investimento que você faz e depois você vai colhendo os frutos ao longo. Hum. Vem cá, que novela você fez que você teve que ter o sotaque paulista? Porque Ah, foi assim. Flor do Caribe
Foi Flor do minha Caribe. segunda novela. Aham. E foi com a mesma equipe. Assim, quando eu fiz Araguaia, Hum, que é do Negrão, meu aham, querido amigo, ele fez aham, Flor do Caribe também. E era a equipe do Jaime. E aí, quando a gente conversou, ele falou: Maria, o seu núcleo de família, vocês vão estar vindo de São Paulo. E a sua família vai ser a Tainá e a Dani, Tainá Miller, que vai ser a sua irmã, e a Dani Escobar, que vai ser sua mãe. Aí eu aham. falei, nossa, meu Deus, que ótimo. Eu amava elas, né? Eu falei, que ótimo. Agora, as duas são gaúchas, Paulista, né? São, gaúchos. não, são gaúchas, né? Aham, aham, E falam iguais. E aham. eu falo um chiado, entendeu? Que ninguém merece. Ah, esse Falei, jeito gente, como que carioca vai que eu ser adoro, isso? que eu amo. Aí ele falou assim, Maria, a gente não vai fazer sotaque paulista, mas a gente vai precisar que todo mundo amenize. Então, para vocês ficarem harmônicas, então eu Ah, quero que vocês entendi. harmonizem, porque tudo bem também tem essa licença poética, porque você, inclusive, a sua personagem Claro, vai claro. ter morado em vários lugares, porque ela é Claro, fotógrafa e tal, então ela claro. pode ter um sotaque mais diferenciado. Fui Aham. eu fazer fono. Gente, é muito difícil. Eu penei no início, cara, minha fona, Verônica, cara, maravilhosa. Gente, agradeço muito ela, porque é muito difícil você amenizar o seu sotaque, assim, se você nunca fez um trabalho assim, né? Eu nunca tinha feito um trabalho tão intenso, né? Na Aham. faculdade a gente faz, mas não assim. E foi Aham. fenomenal, assim, foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa. Olha, além do tempo, que é um dos xodós que eu tenho, Muito você fez fofinha a essa nova. vilã Carolina. Meu, Michele, não, calma. Além do tempo foi Michele, Sol foi Nascente foi Carolina. Sol Nascente Carolina, É, além do que tempo, era foi Michele, com Rafa, com isso, com Rafa, Rafael Cardoso. isso, com Bruno, é. É meu xodó essa novela, né? Eu amo essa novela, amo. Se passasse 10 vezes eu assistiria. Que Foi muito legal. obra perfeita essa novela, gente. Que Foi obra muito perfeita. legal. E uma novela leve, que até a vilania que tinha na novela, Sim, o núcleo vilão era era, um era, núcleo interessante, era um núcleo é, é porque bacana. sabe o que eu acho assim de quando você tem um elenco assim, quando você tem atores que são brilhantes no sentido de trazer a humanidade do personagem, porque os personagens eles têm que ser críveis, eles têm que ser existentes, ele tem que ser igual um fulano que você já conheceu, entendeu? Então, Exatamente. É. quando você traz Laura Cardoso para fazer a matriarca vilã, e você coloca o Rafa Cardoso para ser o neto dela, quando você tem ali atores que, ao mesmo tempo, sim, são vilões. A Laura era, tipo, né, se você for ver da vilania, era uma bizarra, mas ao mesmo Ela é tempo uma é vilã tão. espetacular. Não, ela é a atriz mais que eu sou Eu sou completamente apaixonado. louca, apaixonada, Eu também. hipnotizada, Eu encantada também. por ela. Ela é meu xodó. Então, assim, quando você vê ela fazendo, você vê uma genialidade que você se apaixona por aquele personagem. Uhum. Você quase torce que ele não se dê mal, ele se dê mal menos, Exatamente. entendeu? Exatamente. Você quase Porque que você torce. entende que, sei lá, ela é doida mesmo e faz essas coisas. Você acaba justificando. Então, eu realmente eu babo mesmo quando você tem um elenco incrível que pega a obra do. Eu respeito muito os autores, assim, sabe? Eu acho que os autores eles têm um trabalho incrível de ficar sentado, escrevendo, imaginando, idealizando. Então, quando você coloca atores incríveis pegando esse texto e transformando dessa maneira, cara, é um aprendizado. Eu babava, né? Eu aprendi pra caramba com ela. Fiz 3 novelas com ela, nossa, amei. Gente, E eu é, tive que aprender a andar de moto nessa novela, né? Tive que pilotar é. uma Harley Davidson. E eu tenho pânico de E logo moto. não é uma moto Pânico. qualquer, né? É uma Harley Davidson. Eu tenho pânico de moto. Então, assim, para mim, eu acho que é isso. Quando vem falar de ator e falar do trabalho do ator, é isso, é transgredir, porque a Maria Joana jamais andaria de moto. Mas Hum. a PF, né, pessoa física, mas a PJ, A que PJ trabalha, ela anda de moto, entendeu? tem que andar Porque de o moto. Não. serviço precisou, entendeu? Então eu tive que andar de moto.
Você falou uma coisa interessante, que são as vilãs que a gente quase que perdoa, que a gente chega num ponto que a gente desculpa a vilã, a gente arruma desculpa para a vilã. Não, mas ela é assim por causa disso. Não tem Gente, a motivo. Carminha, a Adriana Esteves, de Avenida É, Brasil, que foi o ícone, é. assim. Quando você vê a história dela, que ela também foi do lixão, que ela não teve uma educação, que não sei o quê, eu não estou falando que você não quer que as pessoas paguem pelos erros. Não, não é isso. Uhum. Mas você entende o porquê que a pessoa é Entende? É de daquela uma forma maneira. E louca você. na nossa cabeça, de uma forma muito louca, porque eu acho muito louco, tanto Carminha como Nazaré Tedesco, Nas- que Amo Nazaré, né, são gente? os Ela virou ícones. meme. O meme até hoje são os ícones da vilania que a gente Atrizes, né? ama ter. A gente ama ter, a gente amou ter uma Odete Roitman que, meu Deus do céu, a gente amava Amava. aquela figura snob, aquela pessoa extremamente snob, É o antipática. trabalho do ator, gente. É assim, é onde eu bato palma, onde eu falo assim, cara, é isso, sabe? Como, isso que eu ia falar com você, como o ator consegue transformar. Isso nada mais é, gente, do que o talento. O estudo, É. eu acredito no estudo, É. Ah, uma equipe também, vamos, né? A gente uma tem que dar equipe, crédito para uma né? equipe. Se a pessoa tivesse com a cara Uma equipe, um lavada bom ali, sem o diretor, figurino, sem o é, cenário, sem a trilha sonora, sem nada, tem é, toda uma equipe, com certeza. Mas eu entendo o que você fala, realmente, assim, quando esse ator ele te move, ele te comove, ele te emociona, ele te toca, ele te afeta. ultrapassa Gente, dos assim, limites, né? E aí você falou, tem a junção, o diretor, é o texto, é o cameraman que joga, tudo, que tudo. fecha em você e fecha numa cara de mal e É, a aí termina a edição, novela tudo no isso. capítulo seguinte, é toda essa Aí história. deixa a gente aqui, puto Deixa da a vida, gente que tem que louca, esperar o dia exatamente. seguinte. É toda essa história que me fascina. Eu sou apaixonado É. por novela e vejo novela desde pequenininho, mas de entender novela, desde 8 anos de idade, de ver e entender e amar os personagens, os caminhos que os personagens trilhavam durante aquelas novelas. Então, isso para mim, ainda sou fascinado pela arte. Não tem jeito, a arte é uma coisa que me pega, me toma, A mim me também. faz admirar e falar assim, puxa, mas como fulano é boa, como ela é boa, como ele é bom, como ele sabe, isso é tão. E engraçado ali, você falou, tem uma coisa, né, que as Hum, pessoas fazem comigo, mas é engraçado porque eu também tenho isso com as pessoas, então eu entendo. Às vezes as aham, pessoas vêm falar comigo com hum. muita intimidade, né? E eu sou assim, eu de maneira em geral, eu já sou assim com as pessoas, né? Aham, Tipo assim, alguém se apresenta para mim, oi, tudo bem? Eu sou a Fernanda. Oi, Fê. Tipo isso, eu é, sou assim. aham, Mas as pessoas vêm falar comigo com uma intimidade. Aí aham. depois a pessoa para e fala assim: "Ih, gente, nossa, eu te conheço de algum lugar". A pessoa, ela não entende. Aí eu falo: "Ah, não sei de onde". Aí eu também fico meio sem graça a pessoa: "Nossa, mas você frequenta tal lugar?". Aí quando a pessoa: "Meu Deus, você é aquela". Aí ela fala: "Desculpa, é porque eu assisto tanto você que sei lá". Eu entendo, porque é isso. Quando você assiste muito aquela. Sabe quando você, por exemplo, até você escuta a voz e você já sabe de qual artista que é, porque você Aham, passou a sua vida escutando a voz daquele artista. É exatamente. que você cria uma intimidade, e quando você encontra, velha, o artista invadiu tua casa todo dia, entendeu? Então você se sente meio Exatamente. íntimo, você meio e aí? Então eu entendo, é uma troca gostosa, assim, né? Porque é É, é, engraçado isso. e é uma das coisas que vocês passam, né? Porque ah, dá mesmo parece que a gente tem uma certa intimidade com vocês. Já É, mas vira amigo de infância, né? Te se, assiste há muito tempo, vira amigo vira de amigo de infância. infância, é tipo isso. E eu entendo também, sabe? Eu entendo isso. Maria, você não parou de trabalhar desde 2010. Aqui tem 2010, 2011, 2012, 2012 de novo, 2012, 2013, 2014, e até 2021. E agora, 2022, graças a Deus, você está lá em Gaslight, que eu vou ver de novo, por sua causa, porque eu sou hiper fã mesmo.
declarado, me declaro, não tem problema. Ah, Tem um site, você vem fofo, aqui. fofo, fofo. É, e eu vou ver de novo, mas você não parou de trabalhar. Que coisa deliciosa, coisa maravilhosa. Pra... Assim, vamos ser sinceros, porque eu acho que eu hoje, Luiz, eu estou tentando cada vez mais dividir um outro lado, que é Hum. assim, é, as redes sociais e as blogueiras e as influenciadoras, elas trouxeram um olhar para o compartilhamento, que é de uma intimidade que nós, atores, não trabalhamos com esse tipo de apresentação. Entenda, nós trabalhamos com lúdico, nós, para a gente expor uma opinião, para a gente expor um pensamento, a gente cria um contexto para isso, seja através de um personagem, seja através de uma música, seja através... É arte. Nós nos Exatamente. comunicamos através de arte. As blogueiras e as influenciadoras vieram quebrando essa quarta parede e expondo uma outra maneira, que eu acho fantástica e a gente aprende o tempo inteiro com isso. Uhum. Só que aí eu, a gente cai também num lugar que, poxa, eu não me apresento dessa maneira, eu me apresento com arte de outro tipo de arte, né? Que Exatamente. não é quebrando sempre essa quarta parede, pelo contrário, é criando uma coisa lúdica que vai aproximar essa É. pessoa. Só que o que eu aprendi com elas? Que muitas das vezes a gente expõe muito sempre o lado e eu não vou falar que é positivo e negativo, não pelo contrário, que eu acho os dois positivos, mas talvez o lado mais florido da coisa, que é, sim, eu venho, graças a Deus, trabalhando, né, e fazendo coisas continuamente nesse sentido, que só agradeço. Só que tiveram espaços de tempo muito grande entre Ai, essas coisas. isso que eu ia falar. Você trabalhou Quando, ano após ano, mas existe quando um espaço também de tempo. Quando você falou dos programas e eu falei que eu topei por conta de que era contrato e trabalho, porque, né, eu Lógico. tinha necessidade de trabalhar, é porque Uhum. eu não pensava que era uma competição. Eu pensava assim, é uma oportunidade de eu estar contratada, de eu estar recebendo e fazendo uma coisa que E é o pode meu ser trabalho. interessante. Porque não, porque em outros países os atores fazem isso, né? Exatamente. Famosos de um E monte de coisa. aprender outras coisas. E que É. foi, assim, fantástico. Eu agradeço muito, foi Uhum. fantástico. Eu amei ter Uhum. feito, sabe? Então, Uhum. é, desde 2010, eu fiz minha novela em 2010, aí foi 2000, aí depois 2012, Flor do Caribe, depois veio a Nath, aí eu fui, morei na Noruega um mês para gravar a série Lilyhammer, né, que eu falo em Ah, sim. inglês, então eu fui fazer a série lá fora. Depois veio Malhação, depois veio Além do Tempo. Só que eu tive um gap, depois de Sol Nascente, eu não fiz mais novela até fazer Gênesis. De 2016 a 2021, que foi ano passado, que foi Gênesis, eu não atuei mais. Eu tive esse Uhum. gap na atuação e fui para programa. O que eu entendi que o universo estava me colocando para aprender outras coisas, porque aí eu Sim. apresentei o Fora da Cozinha, que foi um programa junto com o Mestre do Sabor, e eu amei, que hoje é uma das coisas que eu gostaria de dar continuidade, é apresentar, porque eu achei muito incrível. Então eu entendi que o universo fez assim, Maria, você desde os 12 sempre atuou, sempre pensou que era só isso a sua vida atuar. Mas tem outros caminhos Vamos muito ver outras interessantes coisas, que tipo, você, como vamos ver outras coisas, artista. vamos E experimentar aí outras. ele Hum. foi me jogando para programas, eu acho que para eu participar, primeiro para eu entender o universo de programa, e ganhando know-how e tal. Nanana. E quando veio o convite para apresentar o programa, eu não pensei duas vezes, já topei, foi muito incrível. Hum. Então, esse gap também de trabalhos faz nós, atores que temos contrato por obra, né, que trabalhamos no freelance, ter esses gaps a gente não saber o que vai fazer. E quando Uhum. você adquire uma das coisas que também a gente não fala muito em entrevista, mas que é importante ser dita, quando você adquire, você vai entender dentro da Uhum. sua área também. À Uhum. medida que você começa a trabalhar e tal, e você como um profissional, você chega num lugar, tem Uhum. certas coisas que não nem te colocam mais para fazer, porque teoricamente partem do princípio que você já está num lugar, então não e tal. Então, Uhum. assim, tem coisas que eu nem faço teste, porque partem do princípio que normalmente eu sou convidada para fazer a coisa e tal, mas que eu penso assim, por que não me testar? Porque às vezes
As Lógico. pessoas esperam um tipo de atuação, mas que hoje, com 36 anos, eu posso apresentar uma outra coisa Nossa, diferente. tem Então, comédia, hoje tem não, vários. Estão milhões de tentando uma comédia, né? coisas. Então, hoje eu vejo, ainda mais voltando a fazer teatro, né, depois de tantos anos, quando eu falo voltar a fazer teatro, não é só fazer Uhum, teatro, mas é conviver também com essas pessoas que se comunicam através do teatro. uhum, Eu vejo quantos atores geniais a gente tem que não são aproveitados quando eu falo na mídia, que inclua a teledramaturgia, é porque eu acho que o mercado gira em torno das mesmas pessoas. Então, quando gira em torno das mesmas pessoas, e eu digo não só na minha área, mas em todas as áreas, você não circula e você também não aprende. O nosso mercado, o brasileiro, ele é muito fechado, inclusive quando ele não mostra também as nossas obras para fora. exato, Nós não exato. estamos, as nossas obras não estão nas plataformas de streaming mundial como a Netflix. As nossas obras estão em plataformas que são nacionais. Então, é muito difícil para os atores serem vistos lá fora, porque, por exemplo, na Netflix, na Amazon, HBO, nessas outras plataformas que hoje são internacionais, você vê várias séries e novelas já sendo inseridas ali. Então, você vê mexicano, eu vejo muita série Nossa, mexicano a nórdica. gente vê demais, então, puxa vida. Então é um mercado que está crescendo para caramba. Então hoje eu também agradeço da gente ter esses outros canais, da gente poder circular, mas ainda assim é um mercado muito fechado. Então eu vejo grandes Fechado. atores. Eu agradeço muito o meu E caminho, ainda porque pequeno, né? Mercado fechado, pequeno, pequeno. pequeno ainda, que tá, graças a Deus está crescendo, mas assim, eu tive essas oportunidades, sabe, Luiz? E os meus amigos que se formaram comigo, os meus amigos que fizeram faculdade comigo, que eu vejo que são Exatamente. super talentosos, estão ainda tentando, através do teatro, que, vale falar, São Paulo, que Uhum. eu tive a experiência agora, é muito diferente do Rio de Janeiro, minha gente. Entendeu? O lifestyle para ir para o teatro é muito diferente do Rio de Janeiro. O Uhum. carioca ele não tem esse costume, são muitas outras coisas ao ar livre que ele vai empenhar o dinheiro dele, que ele não vai colocar ali no teatro. Então, como você sobreviver? Então, É, assim, são coisas que vale a gente também falar, porque eu acho que precisam ser mudadas, sabe? A gente precisa valorizar os artistas precisa. que a gente tem, os artistas que a gente tem que estudaram, que tiraram seu DRT, que estão ali na luta, que são muito talentosos, mas que o mundo não conhece, que o Brasil não conhece. Exatamente. E olha aqui, vou te dizer uma coisa. Você estava falando sobre as redes e sobre o lado lúdico. E eu me proponho muito. Nós decidimos que aqui a gente iria fazer, promover a arte. Porque eu vejo muito Instagram falando de separações, da vida pessoal, mas pouca. Então, as pessoas falam: quantos seguidores você tem? Eu tenho 2 milhões e tanto. Você teria muito mais. Se você falasse mais da vida de artista, mas fala mais da vida de artista como? Eu falo da vida, eu estou te entrevistando, então eu estou falando da sua vida de artista. Por que eu quero saber se você casou, se separou, se você quem você está namorando? Isso não interessa para mim. Eu gosto de colocar a vida do artista, a arte. Eu gosto de colocar. Então, e desse caminho eu não vou fugir nunca. Por E uma eu questão acho que de tem espaço para responsabilidade. todo mundo, sabe, Luiz? Eu acho que talvez a gente tenha sido jogado, todo mundo da mesma forma, e dessa maneira a Caldeirão? expectativa. É, Todo mundo junto, e a é, expectativa ficou igual. Mas eu é. acredito que tem espaço para todo mundo. Existam pessoas, muitas pessoas, que consomem isso, que consomem coisas que alimentam Nossa. ela. Isso, que para ela é mais importante ela saber um pensamento, uma inspiração, um livro que a pessoa indica, do que a fofoca diária. E tem outras Ah, pessoas que querem saber a fofoca diária. Por exatamente. que a mesma pessoa tem que fazer o jogo? Por que não pode ter o nicho disso e o nicho disso? E a gente não Exatamente. precisa botar todo mundo na mesma bolha, sabe? Porque o Ah, mundo não é a mesma bolha. Se nós, em pleno século XXI, exatamente. estamos querendo incentivar cada vez mais as pessoas serem quem elas são e terem o seu diferencial, como é que você pode querer que o resultado seja igual e botar todo mundo na Exato. mesma bolha? Não dá, né? Então, É, assim, e, olha, eu agradeço. Fala, desculpa. é, e essa história de famoso. Então, famoso é tudo que está aqui. É atriz, é influencer, é a outra É, que tudo mesmo bolo.
É todo o mesmo rolo. E não é, gente. Vamos separar, porque existe famoso disso, famoso daquilo, é famoso por causa disso, famoso por causa daquilo. Exatamente. Por aí vai. Ah, infelizmente eu tenho que acabar e eu estou muito triste. Ah, Luiz, olha, Mas sabe o eu que que eu milhares de gostaria sinal aqui, de... Eu sinais aqui. gostaria de dizer que eu amei ter participado. As fotos foram... Nossa, você vai passar mal com as fotos. É, A é, Priscila é assim, o trabalho foi a primeira ela é vez. Eu já maravilhosa. trabalhei com fotógrafos muito incríveis. Eu tenho um amigão meu que é um puta fotógrafo, que eu faço várias Uhum. campanhas com ele. Mas eu não tinha conhecido um fotógrafo que entendesse tanto de fotografia. Ela dá uma aula. Tudo que normalmente os fotógrafos fazem na pós, ela Uhum. faz na hora, com a lente na hora, com filtro, com isso, com aquilo, ela vai criando. Então, e é rápida, e é direta, ela sabe o que ela quer. Quando você vê o resultado, sabe a magia que acontece no teatro? Foi ali. Então, Ah, foi uma experiência, assim, é um outro tipo de maravilha, trabalho, falou para sabe? mim. É um outro tipo de trabalho, assim, foi muito incrível. E ter essa experiência assim com a equipe do Gaslight, eu tô louca que você vá assistir, porque Oh, essa equipe hum, foi muito rápido esse processo. Eu entrei com 3 dias de ensaio para pegar a peça. No primeiro final de semana, no hum. último dia, a Neuza teve um acidente. A Maria, que é atriz também, mas é a nossa produtora, teve que fazer no lugar. Então, a nossa equipe já era pequena, ficou mais reduzida ainda. E para você ver como o teatro se vira nos 30 e quando você tem uma equipe, você vê a magia acontecer. O público viu um lindo espetáculo, tudo deu certo, e atrás, a gente, cada um segurando um Louco, rojão, enlouquecido. mas Mas a magia está formando aí, uma né? família, uma unidade, que assim, cara, o teatro dá aula disso, assim, sabe? Que Magia está aí, experiência exatamente. fantástica. Eu estou muito feliz de fazer parte desse elenco, dessa equipe, e você vai ficar enlouquecido com essas fotos. Sério, depois me fala. Eu vou mesmo, tenho certeza. Querida, olha, puxa vida, eu Você queria vai passar a curtir. tarde conversando com você. Ah, Luiz, muito E obrigada. Ó, você é dá um beijo muito aí na mais equipe. adorável do que eu achava. Ah, poxa, Como é obrigada. bom. Como é bom Tô ter. doida que a Olha, gente se conheça pessoalmente, já já, com em certeza, mãe breve. das Light, que é lógico que eu vou fazer uma foto do seu lado. Eu sou fãzão Óbvio, mesmo, eu sou fãzão óbvio. mesmo. E um dos prazeres da minha profissão é isso, é ser fã e poder entrevistar meus ídolos. Esse é um Obrigada, dos Luiz, foi prazeres da minha especial. profissão. Eu Foi agradeço muito muito especial. sua generosidade, seu tempo, seu carinho. Obrigada a Beijo você, ó. grande. Um Sucesso, super beijo, Gaslight. Sucesso para feliz Gaslight. final de ano aí para você e para sua Para equipe, você viu? Um também. super Para você, beijo. para a family, para todo mundo. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Tchau.